Seja bem-vindo a mais este culto, a esta transmissão da Igreja Batista Prudentina. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Nas quintas-feiras temos aprendido a respeito do desenvolvimento de uma vida de oração, de como nós podemos buscar maior intimidade com o Senhor no nosso jeito de orar, no nosso jeito de nos apresentarmos diante do Senhor. Hoje nós aprenderemos um pouquinho a respeito de como nós podemos fazer parte do movimento de Deus nesta terra. E nós vamos aprender o valor da intercessão, que é nós nos colocarmos diante de Deus em favor de outras pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor e clamamos para que o Senhor ministre a cada coração, ó Deus, que está acompanhando estas mensagens, ó Pai, e que o Teu amor se manifeste de uma forma muito clara e a Tua vontade também. Nós somos gratos, ó Deus, por esse tempo e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.
agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós estamos numa jornada do desenvolvimento de uma vida de oração. Nós estamos meditando na palavra de Deus e aprendendo a respeito disso. Nos sermões anteriores, nós aprendemos que a oração transforma o nosso relacionamento com Deus. Nós aprendemos que nós temos que adorar ao Senhor através da oração de adoração, reconhecendo os atributos de Deus. Nós aprendemos o valor de confessarmos os nossos pecados através da oração de confissão, de um coração sincero que deseja arrependimento. E em seguida nós aprendemos a apresentar as nossas necessidades através da petição. Pedir sobre aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que está no nosso coração. E essa é a oração de petição. Mas ainda existe uma pergunta: será que a oração ela deve terminar somente em nós, naquilo que nós queremos, naquilo que nós expressamos, ou existe algo a mais? A resposta para essa pergunta é não. Existe um momento em que nós deixamos de olhar, existe a necessidade de deixarmos de olhar somente para a nossa vida, para as nossas necessidades e para aquilo que nós queremos, para que nós possamos começar a apresentar outras pessoas diante de Deus. E é isso que nós chamamos de oração de intercessão. É interceder por alguém. E eu gosto sempre da ideia de que interceder é amar alguém o suficiente para levarmos essa pessoa diante da presença de Deus através da nossa intercessão. Nós nos colocando na presença de Deus por alguma pessoa, ou por algum motivo, por alguma razão. Deus, Ele tem feito grandes coisas no mundo em que vivemos, nesse mundo passageiro, transitório. E Ele deseja que nós façamos parte do mover de Deus, da resposta de Deus na vida de pessoas. E Deus trouxe ao meu coração um texto lá de Ezequiel. E o tema da mensagem é: nós precisamos nos colocar na brecha, colocando-se na brecha. E eu queria ler um texto ali de Ezequiel, capítulo 22, para que você possa acompanhar. A palavra de Deus vai dizer assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim e disse: filho do homem, diga a esta terra que você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia a dia. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos seus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter gastos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Que palavras duras para um povo que vivia uma vida difícil e medíocre,
por causa dos seus próprios erros. E de repente o profeta Ezequiel anuncia o julgamento de Judá. O que estava acontecendo ali? Sacerdotes, príncipes, profetas, o povo, todos eles haviam abandonado ao Senhor. A corrupção havia tomado conta da nação. Cada grupo ali citado falhou com a sua responsabilidade diante de Deus. E é nesse cenário que encontramos uma das declarações mais tristes expressadas pelo Senhor. O verso 30, a palavra do Senhor vai dizer: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Dá para imaginar o que estava vivendo aquelas pessoas? Deus olha para aquela nação e procura um único homem que se colocasse na brecha diante deles e não encontrou. Ele procura alguém que estivesse disposto a carregar o povo através da oração, clamando misericórdia, intercedendo por uma intervenção do Senhor. Deus procura um intercessor e não encontra. A tristeza do texto é justamente por ele não ter encontrado uma única pessoa. Queridos, nessa noite eu quero desafiar você a aprender que a intercessão nos leva a participar daquilo que Deus deseja fazer na vida de outras pessoas. Eu vou repetir, a intercessão, ela nos leva a participar daquilo que Deus deseja fazer na vida de outras pessoas. Por isso que a intercessão, ela nasce de um coração que ama pessoas, que se importa com pessoas. Interceder significa colocar-se diante de Deus em favor de alguém. É isso que significa. O intercessor apresenta diante de Deus aquilo que o outro às vezes não consegue, não quer levar ou talvez precise demais. A oração, ela deixa de ser apenas: Senhor, me abençoe, abençoa-me, Senhor, e passa a ser: Senhor, salva meu filho, Deus amado, cura o meu irmão. Oh, Deus Supremo, fortalece a minha família, a minha igreja. Deus, alcança aquela família que está tão destruída e precisa da Tua graça e da Tua misericórdia. A oração de intercessão é a expressão do amor que temos pelas pessoas que existem ao nosso redor. Por isso que a intercessão é uma demonstração de amor. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais amadurecemos na nossa vida cristã, menos a nossa oração vai girar em torno de nós mesmos, só isso. Nós precisamos pedir sim, mas nós vamos aprender o privilégio que é intercedermos pelos outros. A maturidade espiritual muda o nosso jeito de orar, o conteúdo da nossa oração. Nós oramos por nós, mas nós também temos a alegria de orarmos pelos outros, de colocar os outros diante do Senhor. E à medida que isso acontece, Deus vai aumentando o amor no nosso coração, porque nós estamos vendo Deus respondendo aquilo que tem acontecido e nós vamos fazer parte da dinâmica de Deus na vida das pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. Nós vamos chorar a dor das outras pessoas também, mas sabendo que Deus, o Senhor, Ele está presente. O sofrimento do irmão passa também a ser motivo da minha intercessão. A luta de uma família me dá o privilégio de podermos intercedermos por um agir sobrenatural do Senhor. O perdido deixa apenas de ser, o nosso pedido deixa de ser apenas uma notícia e passa a ser alguém. É uma pessoa, uma vida, uma ovelhinha que Jesus ama. E nós temos o privilégio de dobrarmos os nossos joelhos e de nós colocarmos as razões dessas pessoas diante do Senhor. Muitos de nós têm dificuldade de pedirmos para nós e temos mais facilidade de pedirmos para os outros. Mas outros também têm dificuldade de pedir para os outros porque só quer para si. Como tem sido a sua vida como intercessor
Você tem feito parte do movimento de Deus na vida de pessoas? Você tem visto Deus responder orações? Agradeça a Deus, ao Senhor por isso. Uma segunda lição a respeito da intercessão é que a intercessão demonstra confiança no poder de Deus, confiança naquele que responde oração. O texto ali do capítulo 22, verso 30 vai mostrar isso. Deus está procurando alguém. Ele está ali procurando alguém. Ele é o detentor, não a pessoa, não um ungidão que vai orar, mas o soberano Senhor que dá a resposta. Quando alguém se coloca na brecha diante de Deus, está reconhecendo uma verdade muito importante. Há coisas que somente Deus pode fazer. Existem coisas que somente Deus pode realizar. Tem situações na nossa vida que não vão depender de homem nenhum, mas somente do poder e da atuação de Deus na nossa vida. Aquele que intercede precisa entender que ele não tem poder de transformar ou mudar uma situação, e nem mesmo uma pessoa. O intercessor, ele não pode convencer ninguém do pecado. O intercessor, ele não pode salvar ninguém. O intercessor, ele não pode restaurar um casamento. O intercessor, ele não pode mudar uma vida. Mas ele conhece aquele que pode. O Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, soberano Deus. É por isso que, em vez de confiar apenas em argumentos humanos, naqueles argumentos que às vezes vêm sobre o nosso coração, a influência dos recursos, do seu estilo de viver a vida, nós precisamos aprender o valor de dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor somente é capaz de realizar esse milagre, eu não consigo, Deus. Faz esse carinho, Deus. Faz esse carinho no coração daquela pessoa. Por isso que, em vez de confiar apenas nos nossos argumentos, nas nossas influências, nos nossos recursos, nós precisamos nos quebrantar e nos derramarmos na presença de Deus. A intercessão é uma declaração de fé no poder de Deus. Ela reconhece que a situação está além das nossas forças e nós precisamos de uma intervenção soberana do Deus vivo na nossa vida. Todos nós temos pessoas que amamos ao nosso redor, pessoas que gostaríamos de vermos transformação, pessoas que precisam de restauração. Talvez um filho, um amigo, um cônjuge, um vizinho, uma pessoa enferma. Muitas vezes nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, conversamos, aconselhamos, ajudamos e caminhamos juntos dessas pessoas. Mas chega um momento em que percebemos que precisamos de um milagre. E é justamente aí que a intercessão, ela se torna um ato de fé. Queridos, quando nós dobramos o nosso joelho por alguém, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de uma ação extraordinária do Senhor, de uma demonstração visível do Teu amor na vida dessa pessoa. Por isso que a intercessão, ela demonstra que a nossa esperança, ela não está na capacidade humana, mas ela está no poder de Deus, que continua transformando vida nos dias de hoje. Deus continua transformando famílias, realizando aquilo que é impossível aos homens, mas Deus tem feito coisas extraordinárias e precisamos celebrar. A intercessão nos faz participantes da obra de Deus. Quando nós nos colocamos na brecha, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero participar disso. Deus não precisava de uma pessoa para agir na situação ali de Ezequiel. Ele sempre foi soberano e continua sendo soberano. Mas em sua graça, Deus está dizendo: olha, vocês se corromperam tanto que não sobrou nenhum. Olha que ponto vocês chegaram. Eu procurei e não encontrei. Queridos, quando nós entendemos que a intercessão é um privilégio que Deus nos dá de orarmos por alguém, Deus está permitindo que nós participemos daquilo que Ele está realizando na vida daquela pessoa, daquela família. Não porque a nossa oração tenha poder, mas porque Deus é poderoso para responder à oração daqueles que o amam, daqueles que o temem.
É por isso que a palavra de Deus mostra tantos homens e mulheres de Deus intercedendo. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés intercedeu por Israel, Samuel intercedeu pelo seu povo, Paulo diz para orarmos continuamente, o próprio Senhor Jesus intercedeu, João 17 por nós, por aqueles que creríamos. Todos eles compreenderam que Deus havia dado um privilégio de participarmos da obra por meio da intercessão. Você tem desfrutado da intercessão na sua vida? Talvez você nunca pregue uma mensagem para multidões. Talvez você nunca vá a um campo missionário. Talvez você nunca ocupe uma posição de destaque em algum lugar, mas você sempre poderá participar do que Deus está fazendo através da intercessão. Cada vez que você dobrar os joelhos por um filho, por uma família, sempre que você dobrar os joelhos por um missionário, por um enfermo ou por alguém que ainda não conhece Jesus, Deus está permitindo que você participe da obra de transformação e da resposta do céu na vida dessas pessoas. Interceder é muito mais do que fazer um pedido, é participarmos daquilo que Deus deseja fazer na vida das outras pessoas e no reino do Senhor. Agora, como é que nós colocamos a intercessão em prática? A partir de hoje, reserve um momento no seu tempo de oração exclusivo para interceder. Faça uma lista de pessoas pelas quais você deseja orar, com aqueles que Deus está te mostrando que você deseja orar. Comece pela família, ore para os seus filhos, pelo cônjuge, pelos pais. Interceda também pelos irmãos da igreja, por enfermos, por missionários, por líderes, pela sua vida profissional, pelas suas finanças. Não apenas mencione os nomes das pessoas, mas coloque cada um deles com seus detalhes. Apresenta-os diante do Senhor. E você estará participando da resposta, daquilo que Deus deseja fazer na vida das pessoas que você ama. Seja um intercessor, se coloque na brecha, ore engrandecendo a Deus com a oração de adoração, ore confessando os seus pecados, ore pedindo para você, mas também se torne um intercessor e veja o mover do Senhor na vida das pessoas. Você vai ver as respostas e você vai se alegrar, porque Deus está se manifestando de forma extraordinária e você tem feito parte disso. Deus abençoe a sua vida. Se torne esse intercessor diante de Deus e a alegria dos céus tomará conta do teu coração. Que Deus te abençoe. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar. Levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando a uma ação.
sim, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado e que você se torne um agente de transformação de Deus, aqueles que Deus procuram para se colocar na brecha pela vida de outras pessoas.
que você seja muito abençoado, que você e a sua família experimente o mover sobrenatural de Deus através da oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus.